A paz do Senhor Jesus querido, estamos aqui no Monte da Oração, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando nós falamos sobre a salvação, nós vivemos no tempo da misericórdia de Deus. Porque quando Deus, Ele levantou o povo de Israel, quando Moisés libertou o povo lá do Egito e atravessou o Mar Vermelho, passou no deserto, e Deus enviou as leis. Então Moisés, a Bíblia diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. A lei, todo homem era opressor, todo homem estava condenado diante de Deus, porque ninguém conseguia praticar a lei. Se você errasse um J ou um tio da lei, você já estava condenado. Então, Deus mostrou a sua misericórdia para conosco, enviando Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar de todo o pecado. Por isso Paulo aqui, nas cartas aos Efésios, ele nos diz que nós somos salvos pela graça, não de obra, para que ninguém se glorie. Porque isto não é dom de nós, não é de vós, diz ele, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. O que o homem tem que fazer para ser salvo? Ele tem que crer no Senhor Jesus Cristo, para que ele seja salvo. Não somente ele, mas toda a sua casa seja alcançado pela misericórdia de Deus. Às vezes as pessoas têm nos procurado para saber como deve ser salvo. Quais as suas obras? Às vezes tem gente que fala assim: fulano de tal partiu para a eternidade, mas ele era tão bonzinho, não falava mal de ninguém, não bebia, não xingava, não fazia nada de errado. Ele está salvo. Se ele morreu sem aceitar a Jesus como seu Salvador, sem reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele está no inferno. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Isso não significa que nós não vamos praticar boas obras, nós vamos praticar, mas isso não significa que irá nos trazer a salvação. O que nos traz a salvação é a graça de Deus. A graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e creres que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Então, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a graça de Deus, ela nos liberta de tudo aquilo que impede a nossa salvação. Aquele homem que fez o hino mais famoso, que chama Graça, né? É um hino tocado muito nos Estados Unidos, né? Dizendo da graça, era um homem que era um mercador de escravos. Este homem, ele era muito mau. Mas um dia ele estava no mar, e de repente uma grande tempestade veio, e ele viu que aquele navio ia afundar. Então aquele homem dobrou os seus joelhos e disse para Deus: Deus, se o Senhor me salvar, eu te servirei. Então aquele homem foi salvo. E quando ele estava em terra, ele aceitou a Cristo como Salvador e fez aquele louvor: graça, né? A misericórdia de Deus, a sua graça me alcançou. Porque este favor imerecido de Deus para com os homens é que nos dá o direito à vida eterna. Então às vezes as pessoas querem colocar tantos empecilhos para que o homem seja salvo. Às vezes as pessoas querem colocar a lei do Velho Testamento em cima da graça. Mas não, queridos. Hoje nós vivemos o Novo Testamento, é a nova aliança. A aliança que foi feita também, assim como a velha, que foi feita com sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas nós não somos perdoados dos nossos pecados pelo sangue de bodes, de ovelhas. Nós somos libertos, somos salvos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Então que nesta hora você possa entender que a graça de Deus vai te alcançar. Então não é pelo teu merecimento, não é pelas tuas muitas obras, e nem por reencarnação, como alguns dizem por aí, que acham que Deus vai deixar o homem pagando os seus próprios pecados. Não, querido. Mas é pela misericórdia de Deus que você alcança a salvação. A graça te alcançou. E você pode hoje dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero viver no teu reino de amor. E o Senhor Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida e te purificará de todo pecado. E você verá a glória de Deus. Então você terá a vida eterna por Cristo Jesus. Novamente lendo esta palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém.